Respeitados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos proporcionado este momento de mais uma vez termos a honra, o favor de ver o sol do dia de hoje a nascer. E como se não bastasse, Allah Azza wa Jalla nos deu este privilégio de virmos para a sua casa, que é para cumprir com uma das suas ordens, que é o Salatul Jum'ah. E de seguida enviamos bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e todos os que o seguem nesta senda reta até no dia do juízo final. Prezados irmãos, eu hoje trouxe como tópico a importância da autoestima. E o que eu hoje vou fazer não é palestra, mas sim é uma conversa ou alguns conselhos, porque sabemos que aqui o que nós temos mais, o número grosso é de estudantes que amanhã vão enfrentar comunidades. Por isso, vamos tentar dar alguns conselhos apenas, não palestra. Palestras, se calhar, são aquelas que eu já dei e, inshallah ta'ala, se for convidado, irei dar. Mas desta vez, devido ao aperto do tempo, não tive a oportunidade de folhear em algum livro para poder ter alguma informação para vos passar. Respeitados irmãos, é muito importante nós, como muçulmanos, termos a autoestima. Autoestima quer dizer que você tem que se gostar, você tem que se amar. E esta autoestima podemos dividir em duas partes. Autoestima individual e autoestima coletivo. Quando falamos de autoestima individual, é aquela pessoa que não se deixa corromper, aquela pessoa que respeita-se a si próprio. Este tem autoestima. Aquela pessoa que se valoriza, este tem autoestima. A importância da autoestima é que nós construímos um futuro para nós mesmos, um futuro melhor para nós mesmos. Quem tem autoestima constrói o seu futuro melhor. E quem não tem autoestima destrói o seu futuro. É necessário que individualmente tenhamos esta autoestima. E autoestima coletiva, ou seja, estimarmos algo, ou seja, de forma coletiva, é uma coisa que pertence, se calhar, a um grupo. Nós pertencemos, se calhar, a um grupo. Nós temos que ter estima, amor deste grupo onde nós pertencemos. Mas comecemos primeiro com a autoestima individual. Como eu disse, a pessoa que tem autoestima individual dificilmente poderá ser destruído ou poderá se destruir, e facilmente esta pessoa poderá construir um futuro melhor, não só para si, mas também para aqueles que estão a viver à sua volta. O que nós temos visto hoje, nós vemos a falta da autoestima individual. De forma individual, assim como coletiva, nós temos esta falta de autoestima. Vejamos quando Allah subhanahu wa ta'ala diz no Suratul Baqarah, no seu versículo 155, caso a memória não me traia, Allah subhanahu wa ta'ala diz, se preferirem em árabe ou em português, vamos lá, em árabe vocês vão me ajudar, né? Allah subhanahu wa ta'ala diz,
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que nós iremos testar a vocês. Nós iremos testar a vocês. Através do quê? Através de medo. Através do quê? Através da fome. Através do quê? Através da diminuição ou mesmo da perda dos vossos bens, assim como da perda das vossas vidas. Mas, no fim disto tudo, quem sai a ganhar é aquela pessoa que é paciente. Deem boas novas a aqueles que são pacientes. Portanto, aqui nós vamos dar o arranque da autoestima individual. Se nós não temos autoestima, automaticamente iremos destruir aquilo que é o nosso futuro melhor. E é isso que nós temos visto, respeitados irmãos, dia após dia. Dia após dia, nós testemunhamos a destruição total e completa, não só nossa, mas também daqueles que vivem em nossa volta. Respeitados irmãos, para nós hoje sermos muçulmanos, não dependeu de nós, mas sim dependeu de outras pessoas. Há pessoas que nasceram nas casas muçulmanas e os seus pais foram rigorosos para com a prática de din. Hoje eles são muçulmanos completos e há aqueles que gazetaram e não são muçulmanos completos. E há aquelas pessoas que não nasceram nas casas muçulmanas, mas porque receberam alguma informação sobre o Islã, abraçaram o Islã e são muçulmanos por completo. Por isso, prezados irmãos, nós temos que ter em mente e em conta que para nós sermos muçulmanos não dependeu do nosso esforço e nem dependeu da nossa inteligência, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala usou certas pessoas para poderem fazer chegar a informação até nós. E nós, cada um de nós, o que está a fazer para fazer, ou seja, para dar progresso, para dar continuidade deste mesmo Islã, para dar continuidade desta mesma mensagem. Allah subhanahu wa ta'ala, quando estava a criar Adam alayhi salatu wassalam, no Suratul Baqarah, no seu versículo 30, um versículo que todos nós conhecemos, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Allah subhanahu wa ta'ala disse, antes de criar este homem, disse para os anjos que eu irei criar um responsável na terra. Um hadith muito conhecido também, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, al-ulama'u warathatil anbiya. Os ulamás, os teólogos, são herdeiros de profetas. Prezados irmãos, através desta ponte que a gente pode fazer entre o ayat de Allah subhanahu wa ta'ala e o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, podemos concluir que dentre toda a responsabilidade, ou seja, da responsabilidade dada ao ser humano, a maior responsabilidade está sobre o muçulmano. A maior responsabilidade está sobre o muçulmano. Então pergunta-se, muçulmano, eu como muçulmano, o que estou a fazer para fazer valer a minha responsabilidade e ir responder diante de Allah subhanahu wa ta'ala positivamente? O que eu estou a fazer, respeitados irmãos? Se nós estivermos, um exemplo que eu vou dar, se nós estivermos dentro de um carro, eu sou o motorista deste carro e há passageiros, eu estou a passar pela estrada número 1, que vai me levar a Nampula. E os passageiros dizerem-me assim, olha, a estrada número 1 não irá te levar a Nampula. A estrada número 6 é que irá te levar a Nampula. Todos sabem dizer que a estrada número 6, se calhar, vai me levar à África do Sul. Não me leva a Nampula. Estamos a falar de Maputo, estamos a dar exemplo de Maputo. Estamos em Maputo, né? A estrada número 6 não irá me levar a Nampula, mas sim irá me levar à África do Sul. Eu, como motorista, o que devo fazer se tenho autoestima? Se eu conheço a mim mesmo? Se eu tenho amor com o meu trabalho? Este é um exemplo que eu estou a dar, que é para todos nós podermos perceber o tópico, a essência da minha conversa, a importância da autoestima.
a importância da autoestima. Portanto, se eu, como motorista, que estou a conduzir o carro, deixo de seguir o meu conhecimento, passo a seguir o conhecimento do passageiro ou dos passageiros que estão a dizer que a estrada número 6 irá me levar a Nampula, o que é que vai acontecer? Chegarei a Nampula ou chegarei à África do Sul? Chegarei à África do Sul, porque a estrada número 6 jamais irá me levar a Nampula, mas sim à África do Sul. E eu tenho a certeza de que a estrada número 1 irá me levar a Nampula, mas porque não tenho autoestima, acabo seguindo os passageiros que dizem que a estrada número 6 é que irá nos levar a Nampula, e assim acabamos desaguando na África do Sul e não chegamos em Nampula. É isso que está a acontecer, respeitados irmãos. Nós, muçulmanos, hoje em dia, temos a falta da autoestima. Temos falta da autoestima. Nós não amamos a nós mesmos e não amamos aquilo que nós sempre dizemos seguir. Neste caso, o Corão e Sunna. Nós não amamos. Se amássemos o Corão e Sunna, o que é que nós faríamos? Não seguiríamos o caminho daqueles que estão extraviados. Não seguiríamos os caminhos daqueles que são pessoas que precisam da orientação do Corão. Não seguiríamos a eles. Muito pelo contrário, eles seguiriam a nós. Mas, respeitados irmãos, o que está a acontecer é que a autoestima fugiu de nós, a preguiça apossou-se de nós, ou seja, a preguiça apoderou-se de nós e nós acabamos seguindo os caminhos daqueles que não têm orientação, muito pelo contrário, eles estão na perdição. Hoje, prezados irmãos, é só abrirmos as telas das nossas televisões, o que é que lá assistimos? Assistimos coisas não islâmicas. É só vermos nas nossas casas, a educação dos nossos filhos não é uma educação totalmente islâmica. Por quê? Não temos autoestima. Quem tem autoestima valoriza aquilo que ele é. Quem tem autoestima não segue os caminhos daqueles que estão perdidos, mas sim segue o caminho, aquele que ele acha que este caminho irá me levar à salvação. Mas, respeitados irmãos, o que nós hoje notamos é totalmente desolador. É totalmente desolador. E, respeitados irmãos, é preciso que cada um de nós faça um esforço para que recuperemos a autoestima. Caso contrário, o que vai acontecer é que as gerações futuras estarão totalmente destruídas. Hoje nós recebemos o Islã de bandeja. Os outros sacrificaram. Infelizmente, nós não queremos sacrificar para que este Islã chegue aos outros em perfeitas condições. Só um exemplo que podemos aqui citar. Nós, como em África, sobretudo em Moçambique, cada povo tem a sua tradição. Cada povo tem a sua tradição. Inclusive aqueles que dizem ser muçulmanos. Vamos dar exemplo da minha etnia, Macena, Sena. Os Senas, eles têm uma tradição. A tradição deles é quando uma pessoa morre, se uma pessoa morre, depois de uma semana ou 3 dias, deve-se convidar um homem estranho e uma mulher estranha para fazerem sexo. Um homem estranho e uma mulher estranha para fazerem sexo. Durante quantos dias? Durante 3 dias, salvo erro. Dizem, esta tradição é conhecida como Kupita Kufa. Kupita Kufa quer dizer anular o sofrimento que poderá ser trazido pelo morto, pelo falecido. O sexo vai anular este sofrimento. Caso contrário, as pessoas dentro desta casa ou desta família podem morrer ou podem sofrer de doenças incuráveis. Não estamos a falar só daqueles que não são muçulmanos. Estas práticas são efetuadas também por aqueles que não são, ou seja, por aqueles que são muçulmanos. Há aí um desafio para os álimos, que é de estancar este tipo de tradição.
Porque é uma tradição que automaticamente está a atropelar aquilo que são ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Estão a cometer adultério, mas dizem que isto anula o sofrimento que o morto poderá trazer. Isso já vem desde os tempos passados e até hoje não se muda. Temos a questão, por exemplo, é uma questão geral, aqui em Moçambique sobretudo. Aqui em Maputo chamam de Kupacha. Kupacha é pedir os espíritos, por exemplo, a gente vai abrir algum negócio, vai entrar num terreno, vai construir uma casa, comprou um carro novo, vamos fazer Kupacha. Na minha língua chamam Ntsembe. Em Quelimane chamam Mukuto. Em Lixinga não sei como é que chamam. Mas em todo caso, é uma tradição, podemos assim dizer, geral do nosso país, Moçambique. Estranhamente, nós temos pessoas dentro da governação, dentro do governo, muçulmanas, que quando chega este momento também vão Kupacha. Esta é uma responsabilidade grande para muçulmanos. Recordem-se no princípio que eu disse, Allah criou a nós como responsáveis. E Allah criou ao muçulmano, ou seja, a responsabilidade acrescida está sobre o muçulmano. Mas é este mesmo muçulmano que, quando chega na hora H, atropela todas as leis de Allah subhanahu wa ta'ala para satisfazer os seus egos, o seu ego, para satisfazer as suas vontades. Ele atropela as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é um desafio que nós temos como muçulmanos e, sobretudo, como álimos. Aqueles que são álimos, eles têm esta responsabilidade. Aqueles que serão álimos, eles têm uma responsabilidade muito grande, que é de estancar este tipo de mal. Muitas das vezes a gente só ouve falar de coisas, digamos, constantes, podemos assim dizer, mas coisas tradicionais que cada um de nós que tem familiares não muçulmanos, por exemplo, acaba entrando nesta armadilha, muitas das vezes. Há vezes em que você, como alim, já se formou, mashallah, está em casa, o seu filho está doente, a sua família tem um imã, tem uma fé debilitada. O que é que eles fazem? Reúnem-se consigo. Abdurrahman, o seu filho está doente. O que é que achas que temos que fazer? Você diz, pai, mãe, tio, avô, eu confio em Allah. Eles o que é que vão dizer? Filho, todos nós confiamos em Allah, mas saiba que somos africanos. Só essa palavra pode deixar cair o seu imã. Você como alim, você formou-se, você conhece o aqida, mas você pode cair só por causa desta palavra. É verdade, meu filho, que nós somos muçulmanos, sim senhor, mas saiba que somos africanos. Aí você tem que ficar a saber que eles estão a conduzir para ir aos adivinhos, estão a conduzir para o curandeirismo, estão a conduzir para a tradição africana. E o que é que tu tens que fazer? O que é que você tem que fazer como muçulmano e como alim? É chamar a autoestima. Lembrem-se do nosso tópico. A importância da autoestima. Chamar a autoestima. Você tem que estimar aquilo que você é. Você tem que estimar aquilo que você aceitou, aquilo que você crê. Você tem que estimar. Você tem que dizer que eu sou muçulmano. Se for para morrer, eu vou morrer. Allah disse nesse área que nós acabamos de recitar, que irá nos testar através da morte também, da perda de bens. Allah vai nos testar de todas as formas. E você tem que olhar para esta fase como fase de teste, como uma fase de teste. Portanto, se chega esta fase na sua casa, onde o seu filho está para morrer, a sua mãe está para morrer, você próprio está para morrer, se calhar, e você está consciente, você fique firme em Allah subhanahu wa ta'ala. Você diga a eles que o pai ou mãe, eu sou muçulmano e como muçulmano não posso atropelar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, prezados irmãos, a autoestima é sempre importante para cada um de nós.
A autoestima é sempre importante para cada um de nós manter o seu din em vida. Caso contrário, nós seremos aqueles muçulmanos que hoje creem no Islã, ou seja, creem em Allah e creem no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas amanhã, por causa das circunstâncias, acabam tirando esta capa de crença, deixam de lado e seguem aquilo que são suas tradições. Estamos a falar, ou seja, falei apenas das tradições africanas. É bem provável que os americanos, os asiáticos, os europeus tenham também suas tradições. Mas nós, como africanos, respeitados irmãos, e este masjid constituído maioritariamente por futuros alimos, fiquem a saber que nós temos um desafio muito grande. Por isso que eu disse que este é um conselho, não é palestra que eu estou a dar, mas sim um conselho para vocês, futuros alimos. Este é um conselho, ou seja, este é um desafio muito grande. E vejam, só para terminar, que se nós formos andar daqui a mais ou menos alguns quilômetros, perguntarmos às pessoas se conhecem Islã ou não, hão de perceber que muita gente não conhece Islã. Muitas pessoas não conhecem Islã, mas temos vários alimos anualmente as madraças ou madaris estão a formar alimos. Onde é que estão esses alimos? Esses alimos estão a lutar por mesquitas luxuosas. Eu estou a abrir uma mesquita agora, inshallah, depois vai se tornar oficial, inshallah. Mas numa zona muito bem perto daqui, aqui em Boane, Chonissa, muito perto daqui, as pessoas não conhecem Islã. As pessoas não conhecem Islã. Mas por quê? Porque nós estamos a lutar em estar em mesquitas luxuosas e acabamos vendendo o nosso imã. Esquecemos-nos das pessoas que necessitam de Islã e estamos constantemente com pessoas que já conhecem o Islã. Por isso, nós temos que ter autoestima. Autoestima quer dizer, você tem que aceitar sofrer, mas saber dizer que estou a fazer certo. Você tem que aceitar ser escravo de Allah, mas saber dizer que eu estou certo e não ser escravo de pessoas para amanhã lançarem humilhações sobre si. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a melhor compreensão destas pequenas palavras que acabamos de ouvir. Penso que o meu tempo já terminou, né? Quem controla o tempo? Já terminou, né? Ainda não? Até que horas? Já está, já chega, podemos dar tempo também. Ok? Pronto, jazakumullahu khairan, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a melhor compreensão destas pequenas palavras que nós acabamos de ouvir e faça de nós verdadeiros muçulmanos, muçulmanos comprometidos com o din e muçulmanos comprometidos, ou seja, muçulmanos dedicados à causa de Allah, com um e único propósito de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, que é para amanhã, inshallah, sermos admitidos no seu Jannah. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que